Olá pessoal, a ideia desse vídeo é explicar um pouquinho como que funciona o plano de ação integral na plataforma Fácil LGPD. Então, quando a gente fala de plano de ação, a gente está falando de ações que precisam ser implementadas para diminuir o grau de risco de ativos, diminuir o grau de risco de ativos em processos e, consequentemente, diminuir o grau de risco dos processos em geral, não só processos, mas situações que existam na empresa e que precisem, que demandem uma atenção no tocante à gestão de risco. Então, dito isso, nós começamos a falar sobre esse item, plano de ação, aqui dentro dos cadastros gerais, notadamente no item gestão de riscos. Dentro do item gestão de riscos, vocês vão ver esse primeiro ícone, ativos e controles. Dentro desse item ativos e canais, na conta de vocês existirão vários ativos, indicando já por padrão se ele é um canal de tratamento, se ele é um local de armazenamento, mas principalmente possíveis vulnerabilidades, possíveis ameaças, controles organizacionais sugeridos e controles técnicos sugeridos. Então, isso que é o relevante no tocante ao ativos. Quando a gente fala de ativos, lembre-se que cada ativo existe vulnerabilidade, existe ameaça, existe controle organizacional, existe controle técnico. Por padrão, a plataforma trouxe para vocês sugestões, mas nada impede que você acesse esse menu, esse cadastro, e adicione um controle, por exemplo, novo controle organizacional, cuja eficácia é de X%, você define o grau de eficácia de cada controle. Esse grau de eficácia vai impactar lá no momento do cálculo do risco residual. Agora, uma vez configurado, uma vez sabendo quais ativos existem, nós vamos fazer um storytelling de como que funciona o projeto, um projeto padrão, né? Então, o projeto ele sempre vai começar, basicamente, com um diagnóstico interno, diagnóstico inicial da empresa que nós estamos trabalhando. Então, quando vocês estiverem fazendo esse diagnóstico interno, a ideia é que vocês, ao perceberem alguma situação que demande controle, que demande gestão de controle, demande aplicação, implementação de controles, vocês vão fazer essa observação aqui dentro dos diagnósticos internos. Tá? Como é que funcionam os diagnósticos? Vocês vão ver que existe um diagnóstico padrão, diagnóstico geral LGPD. Cada questão desse diagnóstico já existe um ativo vinculado. Todos os ativos que estão no cadastro gerais, item ativos e canais, estão vinculados a uma ou outra questão de um diagnóstico, mas nada impede que vocês também criem o diagnóstico de vocês, personalizado, por exemplo aqui, diagnóstico personalizado. Cliquem em considerar para plano de ação e adicione a pergunta. Então, imaginemos que a pergunta 1 seria: existe política de privacidade? Qual é o ativo que eu vou vincular? Eu poderia vincular aqui, vamos ver se tem aqui, dados pessoais sensíveis. Vamos imaginar que é este ativo que está vinculado aqui a esta questão. Imaginemos também que tem mais questões além dessa questão número 1, mas eu vou salvar com apenas uma questão esse diagnóstico. Então, temos o diagnóstico personalizado, um exemplo que eu criei, e aí vamos imaginar que vocês vão começar a fazer esse diagnóstico, aplicar o diagnóstico na empresa que vocês estão atuando. Então vocês vão clicar em iniciar envios, seleciona o diagnóstico que você criou, o idioma dele, né, português, e vão enviar para vocês mesmos, envia para eu mesmo aqui nesse caso, né, e clica em salvar. Quando você clica em salvar, esse diagnóstico que você quer começar, você vai visualizar aqui e vai clicar em responder e iniciar. Agora imaginemos que nós estamos questionando algum setor da empresa, conduzindo as perguntas, e aí esse é o primeiro momento, a condução das perguntas. Então, a resposta dela lá foi não, para não existe política de privacidade. Vamos imaginar que é só isso mesmo e vamos considerar que respondido. Salvamos. Uma vez salvo o diagnóstico, apareceu aqui para nós 0%, e aí sim eu vou fazer o plano de ação, a gestão do plano de ação. Vou começar a criar um plano de ação agora no diagnóstico inicial. Nada impede que você vá direto para o mapeamento, a gente vai ver como é que faz isso também, mas cronologicamente a ideia é começar a fazer ali o que tem que ser feito dentro do diagnóstico inicial. Veja que agora que eu entrei pela segunda vez no diagnóstico, aparece essa barrinha cinza, justamente porque a pergunta foi respondida com a resposta não. E qual que era o ativo que estava em risco, que eu vinculei? Dados pessoais sensíveis. Veja que aqui é a gestão do plano de ação integrado, momento 1,
né, porque é no diagnóstico. Então, o que eu estou vendo aqui na tela? Estou vendo que esta questão coloca como ativo dado pessoal sensível, apresenta vulnerabilidade específica, ameaça específica, controles específicos. O que eu preciso fazer agora para já falar sobre a gestão de risco, sobre o plano de ação? Definir a probabilidade e o impacto. Por padrão, a probabilidade sempre vai estar muito alta e o impacto muito alto para que gere um alerta mesmo para o assinante, para ele alterar aqui, né? Você que vai dizer para nós, para a plataforma, qual que é o grau de risco. Se você já tem a aprovação do gestor da empresa, coloca sim, inclui no plano de ação, quem é o aprovador, nome do gestor que aprovou, quem que vai executar essas tarefas. Então pode ser desde fornecedores, profissionais da tua equipe ou pessoas da tua empresa, você vai indicar aqui qual a data prevista para execução, então do dia 20 até o dia 27, controle, o status está em andamento. Tá? Então, vou salvar as alterações, salvei. E a ideia é que estas ações que estão indicadas, esses controles que estão indicados aqui, eles já vão estar presentes dentro do plano de ação. Deixa eu salvar aqui e a gente já vai lá para o plano de ação. Plano de ação integrado, então, nós temos a ação específica, dados pessoais sensíveis aqui. Ó. Então, esse item, esse módulo, plano de ação integrado, ele começa a ser povoado à medida que você preenche as caixinhas do plano de ação integrado. Nesse exemplo, nós temos então em andamento 3 controles para o ativo dados pessoais sensíveis. Quando eu clico em editar, a plataforma me leva diretamente para a questão, né, para a caixinha de gestão da questão que está tratando aquele ativo. Nesse caso, eu poderia agora, por exemplo, marcar como implementado um dos ativos. Vamos imaginar que já passou 1 ou 2 semanas, já foi implementado o controle de nível de serviço. Eu posso, ao marcar implementado, anexar uma evidência aqui dentro, uso de protocolo, TLS como implementado e criptografia implementado. Salvo sempre as alterações e salvo novamente o diagnóstico. Lá no plano de ação integrado, agora vamos ter status implementado. Tá? Só deixa eu pegar aqui, status concluído. Salvar alterações, salvar de volta. Agora sim, concluído em 20/2. Tá, então, esse é a primeira parte do plano de ação integrado e que você vai ver primeiramente nos diagnósticos. Mas como eu falei, você pode vir direto ao mapeamento, criar um processo, por exemplo, um novo processo para teste do plano de ação. O setor sempre marca que eu mesmo também, caso você vá conduzir esse processo, essa entrevista de mapeamento, e sim. Tá? Criou aqui novo processo, atualizar, e aí onde que você vai ver a caixinha PAI para você poder trabalhar e incluir itens no teu plano de ação. Justamente aqui embaixo. Então nós temos aqui uma caixinha também de gestão, e se você quiser, né, quando você chegar no item ativos no processo, por exemplo, vamos lá para os mesmos dados pessoais. Dados pessoais sensíveis. Apareceu aqui o mesmo ativo, dados pessoais sensíveis, só que agora nessa caixinha incluída no mapeamento. Veja que todas aquelas vulnerabilidades, os controles que estavam lá naquele questionário de diagnóstico inicial, eles estão aqui também, né, porque é o mesmo ativo. Então você sempre vai ter um ativo em vários momentos do teu projeto, e é estes ativos que precisam estar devidamente controlados, né? O risco desses ativos precisa estar controlado. Então, como no diagnóstico nós já implementamos 3 controles, na época do diagnóstico, vamos imaginar que a gente fez o diagnóstico lá 3 meses atrás, e agora, 3 meses para frente, a gente começou o mapeamento e percebeu que nesse processo existe um dado pessoal sensível, existem dados pessoais sensíveis. A gente vai abrir, vai incluir este ativo aqui no processo. Ele vai apresentar para nós controles já implementados lá no dia 20 de fevereiro, mas nada impede que eu inclua novos controles, né? Então, novo controle, um grau de eficácia 10%, né? Ele vai marcar não implementado. Então, para que serve isso? Serve para que você atualize tanto os ativos, os controles indicados nos ativos, quanto o próprio grau de risco geral, tanto do processo quanto da empresa, da organização. Por isso que estão sempre aptos a serem editados cada um dos ativos incluídos em cada uma das caixinhas de gestão. Então,
é o segundo ponto que você vai perceber que existe um plano de ação, existe a possibilidade de incrementar o plano de ação, é justamente no mapeamento de dados. Então a gente salva aqui, finaliza o processo. E o terceiro ponto que você vai ver caixinha de gestão também é justamente na gestão de risco. Então tá aqui o novo processo, porque é um processo que começou a ser mapeado e finalizado. Quando é finalizado, ele migra para a gestão de risco. Migrou para a gestão de risco, a ideia é que você inicie, deixa eu colocar aqui, iniciar. É que você inicie a análise do risco. Então, na verdade, não é nem iniciar a análise de risco, porque a análise é depender dos ativos que constem em cada processo, essa análise já está praticamente resolvida. A gente só precisa fazer ali o refinamento da análise de risco, porque o processo ele vai vir com os ativos que você já indicou lá no mapeamento. Nesse caso, nós temos o ativo dado pessoal. E o que é possível, o que normalmente acontece? Numa análise de risco, que tem mais pessoas ajudando você a analisar, vão ter outros olhares que muitas das vezes vão indicar outros controles ou a necessidade de outros controles em razão de novas ameaças que existem. Então, você pode clicar aqui, adicionar registro, vai adicionar um novo ativo, uma nova situação de risco. Vamos colocar aqui, por exemplo, e-mail corporativo. Então, a gente percebeu que nesse processo, que é novo processo, exemplo, né? Existe o ativo e-mail corporativo e não tem nada implementado. Então, a ideia é fazer a continuidade da análise de risco agora adicionando ou não, obrigatoriamente, novos ativos. Então, adicionei mais um ativo, vou colocar no plano de ação, aprovado, né? Salvo aqui novamente. Então, esse é o terceiro momento. Só que veja que aqui na gestão de risco a gente tem algumas outras informações. Então, além do risco inerente, 625, da onde que vem essa nota 625? A nota vem da probabilidade do impacto indicado nas caixinhas de gestão. Então, se nós tivermos aqui 10 caixinhas, a plataforma vai pegar o grau de risco inerente da maior nota que tiver entre as caixinhas. Nesse caso aqui, no e-mail corporativo, a probabilidade do impacto é muito alta. Então é por isso que ela está passando por cima do baixo e médio aqui do dados pessoais sensíveis. A gente não poderia ter colocado uma média do grau de risco, senão a gente estaria dando uma falsa sensação de segurança, porque aí a nota de risco seria lá por mais ou menos 225, quando na verdade tem um ativo aqui que apresenta um grau de risco muito alto. Só que aqui na análise de risco, além de preencher alguns itens que é importante, o impacto, o valor, a decisão sobre os riscos, você vai ver que nós temos na segunda etapa a apresentação do risco residual. E o risco residual nada mais é do que a aplicação desses remedinhos dos controles em cada um dos ativos, com cada remedinho com o seu respectivo grau de eficácia, que diminui o grau de risco inerente, dando então um grau de risco residual. Vejamos aqui que a nota de risco inerente 625, foi aplicado três controles, a nota diminuiu para 521. Tá? Então esse é o objetivo da análise de risco do módulo de gestão de risco. Tá? E é o terceiro ponto que você vai enxergar plano de ação ou possibilidades de incrementar o seu plano de ação. Tá? Finalizando aqui então a análise de risco, lá no plano de ação vai estar elencado esse novo processo, esse novo ativo, indicando aqui a possibilidade, a necessidade, melhor dizendo, de fazer a gestão. Pessoal, explicando muito rapidamente o que é e como funciona o plano de ação integral, espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Caso necessário, estamos abertos sempre a melhorias, a sugestões de melhoria, então não hesitem em entrar em contato. Grande abraço e até breve.